Olá, boa tarde. Eu sou o professor Marlon de Educação Física e hoje iremos abordar os sistemas táticos do voleibol e é Fundação Liberato. Vamos lá, então. As posições dos jogadores, então, ela é numerada, né? E para melhor entendimento do sistema tático e técnico do voleibol, são adotados, né, neste esporte, em primeiro lugar, ter sempre presente as posições que os atletas ocupam na quadra, de acordo com a definição da regra. Então, as posições no momento em que a bola é golpeada pelo sacador, cada equipe deve estar posicionada dentro da sua própria quadra na ordem de rotação, exceto o sacador. E a posição dos jogadores ela é numerada conforme a figura que vocês estão vendo aí. E na posição um, então, chama-se a defesa direita, que é a posição do saque. A posição 2 chama-se saída de rede, a posição 3 chama-se meio de rede, a posição 4 chama-se entrada de rede e a posição 5 chama-se defesa esquerda. Na posição 6 a gente chama ela de defesa central. Então, as posições 4, 3 e 2 são de ataque, portanto, somente os jogadores que as ocupam podem atacar e bloquear dentro da zona de ataque. As posições 1, 6 e 5 da defesa, os jogadores que ocupam, né, essa posição não podem bloquear e só podem atacar se tiverem posicionados atrás da linha de ataque, na zona de defesa. Então, quando a equipe que não sacou vence um rally, por exemplo, ela realiza um rodízio no posicionamento de seus jogadores e terá o direito a sacar. Então, o rodízio então, ele é realizado no sentido horário sempre. Zona de ataque e defesa. Bom, esse rodízio, que geralmente ele é obrigatório e faz que no desenvolvimento da partida, cada jogador tenha que ocupar cada uma das 6 posições da quadra, fato que implica, pelo menos em tese, que os jogadores dominem todos os fundamentos técnicos do jogo. E o posicionamento inicial, PI, será anotado em uma súmula apropriada para que se tenha o controle dos rodízios e para que as equipes de arbitragem cumpram a regra do posicionamento. E ela determina que seus posicionamentos no rodízio estejam ocupados sempre, né, os jogadores estejam sempre ocupando as posições e após o golpe do sacador, os jogadores poderão deixar os seus posicionamentos obrigatórios no rodízio. Lembre-se que somente os jogadores das linhas de ataque da posição 2, 3 e 4 podem participar normalmente das jogadas de rede, ataque e bloqueio. E o jogador da defesa, posição 5, 6 e 1, caso apoie os pés, né, na zona de ataque, não poderá efetuar ataques com a bola e, no entanto, a uma altura, né, estando a uma altura superior à borda da rede. Para tanto, eles devem saltar de trás a trás, antes da linha e ainda na zona de defesa da linha de ataque, sem pisar nesta. Então, ele também não poderá, em qualquer circunstância, realizar bloqueios. No sistema ofensivo, o sistema de jogo utilizado nas táticas do voleibol também são chamados de sistemas ofensivos, pois levam em consideração a forma com o qual distribuem-se e divide-se o número de atacantes e levantadores entre os 6 jogadores da quadra. E no voleibol, de acordo com um estudo tático, os jogadores são divididos em cortadores ou atacantes e levantadores. Então, durante a partida, após a equipe se defender,
de um saque ou de um ataque adversário, o segundo jogador a tocar na bola geralmente executará o toque de levantamento, que é uma preparação para o ataque. E os jogadores que dentro de uma equipe melhor executam o toque de levantamento são chamados de levantadores. E para essa função é necessário que o jogador tenha um bom toque de bola, seja calmo e tenha muita iniciativa. Os sistemas táticos mais utilizados atualmente são o 6x6, o 3x3, o 4-2 simples, o 4-2 com infiltração e o 5-1. Normalmente, a escolha por um ataque, um sistema ou outro decorrerá do material humano, né, à disposição do técnico, do professor da equipe. Então, cabe ressaltar que uma série de fatores e pré-requisitos técnicos individuais dos atletas, que são os fundamentos, e de aspecto técnicos também, é que vai determinar e utilizar, ser utilizado pelo professor técnico para a escolha do sistema da sua equipe de ataque. No sistema 6 né, 6x6, todos os jogadores eles ocupam a função, né, de levantadores e atacantes. Então, não havendo uma especialização por funções e posições. A zona de levantamento é a posição 3. Dessa forma, no rodízio de saque, ou quando um jogador estiver nesta posição, ele realizará a função de levantador, tendo nas outras posições uma zona ofensiva ou a função de cortador. Então, este é o sistema mais utilizado pelos iniciantes pela sua facilidade de compreensão e assimilação, pois não ocorrem as trocas de posições, as infiltrações que fazem parte da especialização, podendo então vivenciar todos os fundamentos da forma completa e em todas as posições das zonas ofensivas e defensivas. No sistema 3-3, que é formado por 3 cortadores e 3 levantadores, a posição inicial deste sistema ela é a distribuição dos jogadores, ela é realizada intercalando-se então um levantador e um cortador. Na atualidade, esse sistema não é mais utilizado devido às dificuldades e deficiências na armação tática, principalmente no sistema ofensivo. Então, com o rodízio, o jogo irá coincidir com a presença de 2 levantadores e um cortador na rede, sendo este a maior deficiência do sistema ofensivo, no qual, por meio de uma troca de passes, de posições, um deles poderá realizar a função de atacante. Então, serve para equipes com deficiência na habilidade dos atletas ou para iniciantes, devido à facilidade de implementação e desnecessidade das trocas e de infiltrações. Então, esse é o sistema com 3 cortadores e 3 levantadores. Já no sistema 4-2, né, no simples, o avanço da especialização das funções dos jogadores dentro da zona ofensiva e defensiva fica mais evidente e funcional. O local da atuação dos jogadores são qualificados como zonas de responsabilidades predeterminadas, em que podemos verificar distintas, né, funções e 4 atacantes e 2 levantadores. Então, as trocas realizadas visam uma melhor disposição, equilíbrio e fortalecimento dos sistemas por meio de habilidades, técnicas e características individuais dos jogadores. A zona de levantamento é na posição 2. Nesse sistema, podemos distinguir 2 posicionamentos táticos bem específicos. Primeiro, posicionamento.
é a posição PI, relacionada ao posicionamento dos jogadores no rodízio de saque para a formação do sistema de recepção e de ataque. E o segundo posicionamento é a posição final, PF, que é relacionada com as trocas de posições quando os jogadores deslocam-se para a sua posição de especialidade para compor então o sistema defensivo. Então, as funções de acordo com as zonas de responsabilidades pré-determinadas estão assim divididas. P são dois atacantes de ponta que atuam na posição 4 e 5, M, dois atacantes de meio que atuam na posição 3 e 6, e L, que são dois levantadores que atuam nas posições 1 e 2. Então, no sistema 4-2, simples, né, a posição inicial com levantamento na posição 2. Bom, nessa posição inicial, dos jogadores, ela deve ser oposta por funções para que tenhamos sempre em ambas as zonas um levantador, um atacante de meia e um de ponta. Então, teremos um levantador na posição 2 e outro na posição 5. Um atacante de meio na posição 3 e outro na posição 6. E um atacante na ponta na posição 4 e outro na posição 1. Então, com troca de posicionamento, né? E para que cada jogador atue na sua área de especificidade, será necessário o uso de troca de posicionamento entre os jogadores logo após o saque adversário. Então, como a regra não permite a troca antecipada e não se deve prejudicar o sistema de recepção, apenas o levantador realiza a troca de posição simultaneamente. O golpe de saque indo ocupar a zona de levantamento e os demais jogadores, né, devem aguardar a efetivação do ataque para logo após realizarem as trocas de posições, dirigindo-se para a sua posição de especialização, construindo a posição final dentro do rodízio. Então, os jogadores permanecem nessa posição durante o rally até a definição do ponto, voltando em seguida à sua posição de rodízio, né, de saque. E o sistema 4-2 simples na posição final, com levantamento na posição 2. Então, nas formações de rodízio com saque, a favor, as trocas são realizadas simultaneamente ao momento do saque, dirigindo-se então os jogadores para atuarem em sua posição de especialidade durante todo o rally até a definição do ponto. Então, no sistema 4-2 com filtração, comparando com o sistema 4-2 simples, temos duas mudanças básicas. Comparando então com o sistema 4-2 simples, vamos lá. A infiltração e a distribuição das bolas nos levantamentos está sobre a responsabilidade do levantador, que ocupa a zona defensiva, posição 1, 6 e 5, e infiltra entre os atacantes para efetivar sua distribuição, seja na forma do sistema de recepção ou no sistema defensivo. E 2, né, segundo que a zona de levantamento, em virtude de sempre haver 3 atacantes na zona ofensiva, a zona de levantamento é a posição 2, 1 meio, ou seja, entre os atacantes da posição 2 e 3. Então, a função de acordo com as zonas de responsabilidades pré-determinadas é em relação à especialidade e estão assim divididas. P são dois atacantes de ponta que atuam na posição 5 e 4, L, O, que são dois levantadores e opostos, atuam na posição 2 como atacantes e pela posição 1 como levantadores. E o levantador atacante, né, que está na zona ofensiva, ocupando a função de atacante, é chamado de oposto, ou saída, sendo a sua posição final a P2.
Então, na posição inicial, o levantador, o posto, ele está na zona defensiva, na posição um e o outro na posição 4. Os pontas na posição 2 e 5 e os meias na posição 3 e 6. Bom, a posição final efetuada após o saque do adversário ou a favor, cada jogador ocupará a sua posição de especialidade, sendo os pontas na posição 4 e 5 e os meias na posição 3 e 6. E os levantadores, opostos com o atacante na posição 2 como levantador na posição. Então, é assim que funciona nesse sistema. E na formação do sistema de recepção para o saque do adversário, como o levantador da zona defensiva não participa desse sistema, deverá realizar a infiltração procurando esconder-se dos saques, né, adversários, ocupando o espaço logo atrás do seu jogador correspondente. Quer dizer, quando estiver na posição 1, estará logo atrás do jogador da posição 2, e quando estiver na posição 6, estará logo atrás do jogador da posição 3, e na posição 5 ocupará logo o espaço, né, atrás do jogador 4. Então, na função do levantador, depois de infiltrar, ele realiza o levantamento, aguardando a efetivação do saque, ataque, e este deverá ir para a sua posição final. Infiltrando por esta posição para efetuar o levantamento até o término do rally. Na situação do ataque, né, e no saque a favor, para compor o sistema defensivo, o levantador levará primeiro e deverá realizar a troca de posição para a posição 1 e somente infiltrará depois da primeira ação defensiva da sua equipe. E se for ele que realizará a primeira ação defensiva, o levantador que atua como atacante na zona ofensiva ou o atacante de meio serão os responsáveis pelo levantamento. Então, a fim de não comprometer o sistema de recepção, no momento do saque, o adversário, enquanto o levantador realizar a infiltração, os demais jogadores permanecem nas suas posições para definirem seu ataque nos locais pré-estabelecidos no sistema de ataque, para depois realizarem as trocas de posição dirigindo-se às posições de especialização, a posição final, permanecendo nesta até o final do rally. E no sistema 5-1, né, que é a posição inicial, conforme a figura, 5 atacantes e um levantador, sistema atualmente utilizado pelas esmagadora maioria das equipes de alto nível no voleibol, sejam seleções ou não, ou de clubes. A adoção desse sistema necessita da infiltração, especialização dos jogadores e, consequentemente, maior habilidade individual para o sistema ser bem utilizado, pois ele é mais difícil. Então, didaticamente, podemos dizer que o sistema 5-1 é uma junção do sistema 4-2 simples com o sistema 4-2 com infiltração. E com o levantador estando na zona ofensiva, atuará como no sistema 4-2 simples, realizando as trocas de posições e indo ocupar a zona de levantamento na posição 2, porém, quando nas posições da zona defensiva, procederá como no 4-2 com infiltração, realizando a infiltração e indo ocupar a zona de levantamento na posição 2, 1 meio. Então, a atuação de somente um levantador é o que caracteriza o sistema 5-1. O posto recebe a função de ser mais um atacante, quando o levantador está na zona ofensiva e ficando então com 2 atacantes na rede. A utilização do ataque atrás da linha de 3 metros, que é o ataque de fundo, principalmente na posição 1, é o desafogo do levantador.
Então, as funções de acordo com as zonas de responsabilidades pré-determinadas, em relação à especialidade, estão assim divididas. O P, que são dois atacantes de pontas na posição 4 e 5, o M, dois atacantes de meio, que atuam na posição 3 e 6, e o O, que é um atacante na saída ou oposto, atua na posição 1 e 2, e o L, que é um levantador, que atua pelas posições 1 e 2. Aí está, nessa recepção, esta é a posição final do saque adversário, com a troca da posição antecipada, infringiria a regra e comprometeria o sistema de recepção, e somente o levantador realiza a troca quando o posicionamento na zona ofensiva e a infiltração quando posicionado na zona defensiva, simultaneamente ao golpe do saque. Então, enquanto os demais jogadores aguardam a efetivação do ataque nas posições em que se encontram, para depois realizarem as trocas para sua posição de especialização, que será a sua posição final. Então, galera, para encerrar, né, o levantador, depois de infiltrar, realiza o levantamento e aguarda a efetivação do ataque, que deverá ir para a sua posição final. A posição 1, né, infiltrando por esta posição para efetuar os levantamentos até o término do rally. Obrigado, gratidão, até a próxima!